Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. É aquilo que a gente fala todo dia aqui no nosso programa. O Brasil entrou num regime complicadíssimo de tirania. É isso, não tem outra explicação para dar. Então, você assiste a momentos de injustiça, assiste a esquisitices do ponto de vista institucional. Presenciamos uma guerra de todos contra todos os poderes que você não sabe aonde vai chegar, né? E não tem poder moderador para cuidar dessa guerra, porque um poder conflita com o outro, um poder tenta mandar mais que o outro. Na verdade, hoje, o que a gente tem visto há muito tempo é o judiciário mandando mais que os demais poderes. Esse caso Daniel Silveira é o caso emblemático de um parlamento completamente omisso, que não entendeu a gravidade da imposição de uma condenação, de uma autorização para que Daniel Silveira fosse processado e não mediu as consequências institucionais disso. E agora a porteira está escancarada. Agora o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pode processar quem quiser e aplicar a punição da maneira como achar conveniente, utilizando o vastíssimo aparato legal brasileiro. As leis no Brasil, elas são interpretadas, elas não são cumpridas. Então esse é o problema brasileiro hoje, grave, onde nós temos aí uma relativização completa do que seria o Estado de Direito. Não dá nem para chamar de democrático. Você não consegue chamar nem de Estado de Direito. Se você ousar chamar democrático, você corre o risco aí de ser enquadrado por fake news. Só que depende de que lado que vai enquadrar você por fake news. Porque o sistema de poder tem uma visão e o resto tem outra. A sociedade brasileira fica com a outra visão. E a visão que a sociedade brasileira tem não é boa. Tanto que essa semana tivemos em Brasília um incidente, mais um daqueles incidentes lamentáveis, que não eram para acontecer. Você imagina a presença pública de ministros do Supremo Tribunal Federal em um evento numa Câmara Distrital, numa Câmara de Vereadores, no caso lá, a Câmara do Distrito Federal corresponde a uma Assembleia Legislativa, né? ou a uma Câmara de Vereadores, lá não tem, lá o nome é Câmara Distrital. Ela é um meio termo entre Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. E lá, no evento que aconteceu essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu vaias. Isso é lamentável. Isso não poderia ter acontecido. Não é justo você vaiar uma autoridade do Judiciário, da Suprema Corte, o guardião da nossa Constituição. Mas aí eu faço aquela pergunta e convido também todos do Poder Judiciário a também fazerem a mesma pergunta, consultando a própria consciência. Por que essa vaia aconteceu? É porque a plateia é mal educada? É porque a plateia é bolsonarista? É porque a plateia é intolerante, não está acreditando no princípio de justiça praticado pela cúpula do judiciário brasileiro? Por quê? A explicação é importante, né? O exame de consciência é necessário. Então, nada disso deveria estar acontecendo. Se está acontecendo, é porque tem uma razão. E essa razão não está sendo republicamente debatida. Exceto programas como o nosso, exceto publicações, jornais responsáveis como a Gazeta do Povo e poucos outros aqui no país, estão promovendo um debate sobre o nosso gravíssimo momento institucional. Tirando esse pequeno grupo que debate, quem deveria estar debatendo, que é o Parlamento Brasileiro, não está debatendo. Ou debate se debatendo, né? Um debatendo no outro, e não o debate, que é a troca de ideias, de raciocínios corretos para a construção de soluções republicanas, que é o que a gente está precisando. Um poder não pode mandar no outro da maneira como está acontecendo no Brasil. Ele não pode ter mais poder que o outro. Tem que haver um equilíbrio institucional. Eu lembro sempre, todo dia aqui, o equilíbrio é dinâmico, não é um equilíbrio estático.
é dinâmico. E, por ser dinâmico, ele demanda debate, ele demanda conflito de ideia, ele demanda oposições, demanda agradar e desagradar. Não tem essa. E a gente já cansou de falar aqui. Nós temos uma Constituição e o próprio Supremo já ratificou isso dezenas de vezes, que a liberdade de expressão é garantida para todos e para tudo. Mas, em algumas situações, por exemplo, o caso da Daniel Silveira, ela não se aplicou ao caso daquele parlamentar. Ela não se aplicou ao respeito ao artigo 53 da Constituição Federal. O Daniel Silveira não ameaçou ninguém de morte, não utilizou o instrumento físico para matar ninguém. No entanto, ele foi acusado de ter defendido a morte, o extermínio de ministros do Supremo Tribunal Federal e, assim, por isso foi condenado. Vejam, isso tem gravidade. No parlamento, o Supremo está desconsiderando suas próprias decisões. Então, quando isso acontece, isso é assustador. Isso merece, assim, uma vaia intrínseca dentro do sistema, porque fica parecendo o quê? O Supremo Tribunal Federal é um órgão inanimado. Ele não é como um ser humano que é passível de emoção, né? O ser humano tem razão, emoção e ação. O Supremo Tribunal Federal é um órgão institucional. Ele só tem ação. Ele não tem nem razão, nem emoção. Ele não opera raciocinando cerebralmente. Mesmo que lá no Supremo tenhamos a Vitória, que é a inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a Vitorinha lá, o Supremo não é um ser pensante. Então, não sendo um ser pensante, não sendo um ser racional, sendo um ser inanimado, o Supremo não pode agir emocionalmente. E a impressão que a gente fica é que existe um ser emocional agindo na vida política brasileira. Isso não é legítimo, isso não é bom para a vida republicana e isso é perigoso. Perigoso, porque isso gera insatisfação social, gera problema insanável de conflito entre o poder executivo, legislativo e o próprio judiciário, no caso aí representado como guardião da Constituição. E pior ainda, quando o guardião da Constituição, a sociedade brasileira fica com aquela impressão que o guardião não está conseguindo guardar bem a Constituição. Caramba, quando vem essa sensação, aí é mortal, aí é horrível. Então a gente tem que restabelecer isso. A gente precisa trazer de volta o debate sério. Ontem a gente apresentou aqui no programa o voto discordante, os votos discordantes dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, em relação a um condenado no 8 de janeiro. Eles alegando que o fórum para aquilo ali não era o Supremo Tribunal Federal, e sim a Justiça Comum, que daria o pleno direito de defesa, o Supremo seria só, talvez, a fase final de recurso, se houvesse questão constitucional a ser debatida. Então, o Supremo agindo como um tribunal que parece de exceção, nesse caso, isso é ruim, isso quebra. O Supremo foi vítima. De novo, o Supremo não é um ser vivo, é um ser inanimado. Né? É como se eu batesse aqui no pichuleco e alguém achasse que eu estou batendo no que o pichuleco representa. Entendeu? Não é, essa relação não existe. Então, precisamos retomar a normalidade institucional no Brasil e, para isso, todo dia a gente vai repetir aqui, o Senado Federal, ou melhor, os senadores precisam tomar vergonha na cara, porque o Senado também é inanimado, mas os senadores não. Os senadores são até bastante animados, recebem um salário bacana todo mês, são muito bem pagos pelo povo brasileiro, têm uma assessoria gigantesca, maravilhosa para fazer o que eles querem, mas eles estão deixando a desejar na solução da mais grave crise institucional da história do Brasil. Nós nunca passamos por isso, nem na tal ditadura de 1964. E olha que o regime de 64 até mandou para casa ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nem isso se compara ao que está acontecendo hoje.
Porque parece que o guardião da Constituição não está guardando como deveria ou como a sociedade gostaria que ele guardasse a tão importante Constituição de 88. Então, é preciso debater. Senado, acorda, senadores, tomem vergonha, cumpram o seu dever, ajam como seres institucionais comprometidos em devolver ao Brasil o reequilíbrio entre os poderes.